E aí, gurizada, como que vocês estão? Já sabe, né? Pega uma gelada, um chimarrão, uma água, alguma coisa, senta que hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre esse assunto que é tratado de maneira muito superficial na internet, que é a crise de microchips e semicondutores. Beleza, galera? Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal para a gente montar uma comunidade bacana e trazer bastante informação para vocês. E hoje o vídeo é sobre uma crise que está acontecendo no mercado mundial, mas vocês vão aprender muito, até da questão histórica. Cara, vai fazer um concurso no vestibular, ou só para conhecimento mesmo, é cultura, você entender que um conflito muito antigo pode interferir e muito ainda no preço que você vai pagar no seu carro mais para frente, não só no carro, no celular também. Nós estamos com um problema no mundo de produção, não só de veículos, tá? Mas de smartphones, de TVs, de videogames, etc. Porque todos esses eletrônicos utilizam semicondutores e microchips. Desde o seu micro-ondas, que tem uma placa acoplada ali onde você digita quanto tempo você quer esquentar o seu alimento, até uma escova dental que seja elétrica, tudo isso utiliza circuitos. E por muito tempo, o próprio carro, né, o veículo, por exemplo, hoje tem muitas funcionalidades que ele não tinha. As multimídias cada vez mais complexas, os sistemas de centrais EDCAM cada vez mais complexos e utilizam muitos microchips e semicondutores. E essa crise que veio agora, que a gente já vai entender como que foi, que aconteceu, ela está afetando de maneira geral, cara. Isso não é no Brasil, isso no Brasil, é na Rússia, é na China, nos Estados Unidos, é na Europa inteira, tá? O que são esses microchips? São o cérebro de todo o processamento de um aparelho eletrônico, tá? Então, sua central multimídia, um sensor do seu carro, vai desde os básicos até os mais complexos, né? Que vão para avião, para a indústria militar e etc. É importante salientar para vocês que essa crise é inédita na história, tá? Embora não era tão difícil de prever que pudesse acontecer uma crise assim em algum momento, já que foi muito concentrada essa produção em determinados países. Mas por ela ser inédita, a indústria ainda está se adaptando, entendeu? Tipo, conforme você vai lidando com a situação, você vai aprendendo como é que funciona. Quem já teve Chevette sabe como é que funciona isso, entendeu? Conforme você vai lidando com o carro, você vai aprendendo como que mexe nele. É mais ou menos isso. O microchip foi desenvolvido nos Estados Unidos, que até hoje domina, vamos dizer assim, o desenho das placas principais. Depois disso, ele manda para empresas que produzem. Só que essas empresas começaram a ficar muito concentradas. Por exemplo, só em Taiwan, mais de 50% dos microchips são feitos em Taiwan. Existem empresas também na Coreia do Sul e existem nos Estados Unidos. Só que uma conjunção de fatores, sabe quando junta tudo para dar errado? Mais ou menos isso, cara. Foi o que fez com que entrasse nessa crise. Mas como foi que tudo isso começou? Pois bem, na verdade, a oferta de semicondutores, microchips, ela já era um pouco afetada. Já se precisava mais do que se produzia antes desse nosso grande acontecimento sanitário global aí, vamos colocar dessa maneira. Entendeu? E isso veio e agravou ainda mais. De que maneira? Para você produzir um chip, um semicondutor, você não faz tudo isso em uma única empresa, né? São várias. Quando começaram a fechar os portos em vários locais do mundo, muitos navios demoravam para atracar e alguns portos nem recebiam cargas e descargas. Isso afetava a cadeia de produção de uma maneira geral. Então, muitas vezes o navio fazia uma rota. Vamos dar um exemplo para vocês. Austrália, Japão, China. Só que quando ele saía da Austrália, ele chegava no Japão e ficava 30 dias sem poder atracar. Enquanto isso, lá na China, uma empresa que estava esperando determinada matéria-prima não recebia. E dessa maneira atrasava toda a cadeia de produção. Além do que, vários que já estavam prontos não conseguiam ser levados até o destino. Certo? Aí, de repente, os países começaram a se fechar e as pessoas foram para home office. Quando elas chegaram em casa, elas viram que para trabalhar de casa, elas precisavam de mais computadores, de mais tablets, de um celular melhor, e assim elas começaram a trocar os seus produtos eletrônicos. Entenderam? Além do que, óbvio, como você já não podia mais viajar, não podia sair para comer fora, você acabava gastando esse dinheiro com alguma coisa de entretenimento. Então comprava um game melhor, comprava uma TV maior, enfim. Né? Da mesma maneira que você estando em casa, você percebia que a geladeira talvez precisasse ser trocada, o seu micro-ondas, enfim. Tudo isso demandava mais microchips. E também tem um detalhe por parte da indústria automotiva. O que eles se ligaram? O pensamento deles foi mais ou menos assim, olha, como o mundo vai
quase parar, vai todo mundo se fechar, é provável que haja uma grande crise econômica na sequência. Então as pessoas vão ter a tendência de segurar mais dinheiro, não trocar tanto de carro, então diminui lá a nossa compra de microchips, porque eu acredito que o consumo vai diminuir, então não vou precisar tanto desses microchips. Quando eles falam isso para as empresas que produzem microchips, elas pensam, bom, se eu não vou precisar produzir tanto para carros, vamos alinhar a nossa linha de produção aqui para produzir mais para televisores, porque a gente não pode perder esse mercado, afinal está todo mundo querendo, né? Então as fábricas não fazem um estoque por achar que não vai ter tanta demanda, e as fábricas de veículos, né, e as fábricas de microchips alinham a produção para eletrônicos, que era a demanda daquele momento. Era isso que as fabricantes pensavam, que não teria tanta demanda. Só que teve. Só que teve. Para além desses problemas, aconteceram mais algumas coisas. Galera, é uma conjunção de fatores que chega a ser complicado da gente imaginar como que pode acontecer tudo isso junto. Vejam só. Lembram que no Texas teve umas tempestades bem feias lá, que explodia cano de água, as pessoas ficavam sem telefone, sem energia, etc. Cara, lá também tinham fábricas de semicondutores e microchips e afetou muito a produção deles em relação a isso. Então some esse fator. Some a isso mais um detalhe. Sabe essa seca que a gente está vendo aqui agora? Pois é, Taiwan também passou por ela. E fazer microchips demanda muita água. Então Taiwan teve que diminuir muito a produção de microchips e semicondutores. Isso afetou muito o mercado. Lembra que eu falei? Eles sozinhos representam mais de 50% da produção mundial. E ainda mais uma coisa muito complicada que aconteceu no Japão, numa fábrica de semicondutores chamada Renesas, essa que produz mais de 1/3 já dos microchips semicondutores específicos para veículos, sofreu um grande incêndio que comprometeu muito a capacidade de produção deles. Então você vai ter o fechamento de portos e aeroportos, que quebra toda a cadeia de produção, as montadoras, né, que acharam que não ia ter tanta demanda, as pessoas que passaram a ver necessidades que antes não tinham, como um computador melhor, uma televisão maior e entretenimento, as tempestades do Texas, certo? A seca de Taiwan, entende? E mais o incêndio da Renesas. Tudo isso, né, como diz no interior, conjuminou. Tudo isso juntou para transformar nessa crise que aconteceu agora. Esse incêndio da Renesas no Japão, muita gente fala, tipo, mas é muito estranho pegar fogo numa fábrica agora, que o mundo precisava. Então, galera, eu não vou entrar nesse tipo de pensamento, mas a gente pode pensar numa linha lógica, né? Como o mundo demandava muitos chips e semicondutores, a Renesas e qualquer empresa, né, sabendo que o mercado está aquecido, você começa a trabalhar muito mais do que o normal. Eu penso dessa maneira. Então talvez não seja difícil que em algum momento eles quiseram exigir demais de alguma máquina e, sei lá, deu um curto-circuito, né? Ou algum funcionário esqueceu uma regra de segurança, mais ou menos como o seu carro. O seu carro ele é feito para você andar sob condições normais o tempo inteiro e vai durar bastante. Agora, se você quiser subir uma serra inteira com 5, 6 mil giros o tempo todo, talvez quando você chegar lá em cima o seu motor, entendeu, vai bater. Aí você diz, mas não é feito para isso? Não, ele é feito para poder chegar a isso. Agora, se querer andar nisso o tempo todo, pode ser que em algum momento ele não aguente, né, tanta pressão, ou vá ferver, enfim, alguma coisa assim. Então eu não entro nesse tipo de teoria, nesse aspecto, porque pode acontecer mesmo de estar com um volume muito grande de trabalho e acontecer algum problema. Certo, mas aí você pensa assim, poxa, mas se tem tanta demanda, se precisa tanto, não é só construir mais fábricas? Nesse tempo todo que a gente já passou, não poderiam ter construído mais fábricas? Esse que é o problema, não são fábricas fáceis de construir, são fábricas de um nível tecnológico muito grande e os custos chegam a ser grandes até mesmo para os próprios governos de abrir esse tipo de fábrica. Então, não é simplesmente, vamos construir mais uma fábrica aqui, outra ali. O governo americano já fez acordos, já tentou ir à Coreia do Sul para levar fábricas até os Estados Unidos, etc. Mas não é uma coisa simples, galera. Quanto tempo isso vai durar? Bom, acredita-se que até 2023, mais ou menos, a gente ainda vai conviver com isso. Mas, claro, à medida que o tempo vai passando, as coisas teoricamente vão voltando ao normal. Mas existe uma possibilidade complicadíssima que pode fazer com que tudo isso fique um pouco mais nebuloso. Lembra que eu falei para vocês que Taiwan produz mais de 50% dos semicondutores e microchips do mundo?
Então, agora eu vou explicar para vocês como a questão de Taiwan envolvendo a China é extremamente complicada. Prometo não enrolar, vou fazer um recorte histórico, fica comigo, cara, isso é cultura e vai ser bem legal para você aprender e saber por que o carro está tão caro e por que talvez ele possa encarecer mais. Fica comigo aí, vou explicar para você rapidinho.